Ok. O plano da Globo de tirar o PT do governo funcionou perfeitamente. Mas o Bolsonaro não estava nos planos dela. Perfeitamente, velho. O Bolsonaro é a falha na Matrix. Como fica a situação de Maduro agora que os outros governos não o reconhecem como presidente legítimo? Tá no sal. Qual o papel das Forças Armadas por trás de Bolsonaro? Graças a Deus tem as Forças Armadas por trás de Bolsonaro. Ok, sejam todos muito bem-vindos ao canal Brasil Militar X. A casa é sua. Não precisa dar joinha. Muito bem, a grande mídia, percebendo que a esquerda radical estava começando a afundar o país, deu força à Operação Lava Jato, onde meio que sem querer, dentro de uma outra operação, acabou descobrindo a maior rede de corrupção da história. Investigando daqui e dali, a coisa foi ganhando proporção e teve como resultado muito figurão atrás das grades, incluindo aí o ex-presidente do país, e a Dilma Rousseff, que fez história ao ser a primeira mulher a se tornar presidente do país e também a primeira a sofrer o impeachment. A partir daí, era só aguardar as eleições e dar forças ao candidato em que seria interessante para eles, grande mídia, que o eleitor decretasse como seu presidente. Só que não apareceram uns bons candidatos. Só tinha maluco. E para piorar, um indesejado deputado federal se lançou candidato, ganhando muita força dentro das redes sociais, onde a grande mídia não tem controle. Bolsonaro assumiu a nação trazendo com ele rótulos como, por exemplo, o de machista, mas fez história ao ser o primeiro presidente brasileiro a deixar sua esposa a discursar a nação antes dele. Bolsonaro, eleito pela direita radical do país dentro de um partido socialista. Bom, com relação a Maduro e sua mais 6 anos aí de gestão como presidente na Venezuela, o que eu posso dizer, velho, é que todo mundo já sabe, ele vai cair. E vai cair de cabeça, velho. Começaram em alguns países aí, os países da América do Sul, mais os Estados Unidos e o Canadá, começaram a fechar aí, a galera vai começar a apertar ele aí. E a Rússia vai chegar a um ponto que não vai bancar ele não, velho. Porque de repente, a partir do momento que um monte de país, muitos países, começarem a fechar as portas para a Venezuela, e isso aí indiretamente afetar as exportações e as políticas externas da Rússia, o Putin vai sair fora. Não vai bancar isso aí não. Resumindo, batata do Maduro tá assando. Muito bem, como você acha que seria ou será o empenho das Forças Armadas por trás do Bolsonaro? Cara, eu acho que é interessante você ter as Forças Armadas ali, bem no cangote do Bolsonaro, para segurar um pouco a onda dele. Tem que segurar a onda dele. Ele é um cara que ele, quando vê, já falou, já fez. É desse tipo de pessoa. Às vezes a intenção não é ruim. Às vezes a intenção dele não é má. Só que é arbitrária, no sentido de, pô, você tem que ver lá na frente. Você tem que prestar atenção sobre a nossa soberania. Por exemplo, no caso das bases militares americanas, que ele queria colocar uma base militar americana aqui em solo tupiniquim. Mas a patente alta das Forças Armadas chegaram no cangote dele e falaram assim, meu filho, esse negócio de base militar estrangeira não. Não tem americano, não tem russa, não tem chinesa e nem extraterrestre. Base militar aqui no Brasil é brasileira. Isso aqui é Brasil, Pati. Aqui é nós.
Fosse o contrário, então, vamos encher isso aqui de base militar americana e vamos aposentar as nossas forças armadas, não é não? Se é para, sei lá, se vai nesse sentido, então, porque não vejo sentido nenhum em colocar base estrangeira no Brasil. Para que isso? Isso não agrega nada, bobeira. É bobeira. Isso aí é coisa de ego. Bacana. Outra coisa é sobre a base de lançamentos de foguetes espaciais, a base de Alcântara. Ele nomeou Marcos Pontes, um astronauta brasileiro, como seu ministro de Ciência e Tecnologia. Cara, esse cara viaja nessa área. Ele tem projetos. Passar na moto. Marcos Pontes vai querer aproveitar toda aquela estrutura lá da base de Alcântara, velho. Lá tem uma estrutura boa. E tá lá parada, ninguém toca nada. E essa aí é a área dele. Ele vai querer desenvolver os projetos dentro da área de tecnologia de lançamentos de foguetes espaciais. Vai querer promover as nossas constelações de satélites de órbita baixa. Isso é interessante, precisa disso. Tecnologia, velho, você vai no sentido, e dentro desse sentido você acaba desenvolvendo tecnologia para outros segmentos, como por exemplo a medicina, para outras áreas, engenharia. Tecnologia é interessante. Eu acho que os americanos não vão levar essa base de Alcântara aí não. Por esse motivo. As Forças Armadas, velho. É interessante você ter as Forças Armadas atrás do Bolsonaro ali, na sombra dele, entendeu? Bacana, eu acho legal isso aí. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora fique aí com nossos adendos. Fique com Deus, um abraço para todo mundo. I'm gonna sit and record you until you drop, because it's only a matter of time. Drop. Go. Stand by!